Lição 1: O amor pela leitura. Olá, Ana. Gosto de livros desde que era muito pequena. Olá, John. Que maravilha! Que tipo de livros gostava quando criança? Adorava contos de fadas e histórias de aventura. Eles despertaram a minha imaginação. Os contos de fadas são mágicos. Tem algum favorito? Sim, o Peter Pan era o meu favorito. Adorei a ideia de voar para a Terra do Nunca. Isso é um clássico. A minha mãe sempre dizia que a leitura é uma porta de entrada para novos mundos. Exatamente. Os livros podem levá-lo a viagens incríveis sem sair de casa. A tua mãe leu para ti quando eras pequena? Sim, todas as noites antes de dormir. Foi o nosso tempo especial juntos. Isso soa adorável. Ler em conjunto cria laços tão fortes. Realmente faz. Acho que me ajudou a desenvolver o amor pelas histórias. E agora? Ainda lê com frequência? Eu faço. Gosto de romance e não ficção. Ambos oferecem percepções diferentes. Isso é ótimo. Também adoro ler não ficção. É como aprender através de histórias. Absolutamente. Li recentemente uma biografia que foi tão inspiradora. De quem era? Era sobre Marie Curie. A sua determinação foi verdadeiramente notável. Era uma cientista incrível. O que mais te inspirou na história dela? A sua paixão pelo conhecimento e a sua perseverança apesar dos desafios. É uma mensagem poderosa. Incentiva-nos a continuar a avançar. Exatamente. Acredito que todos podem encontrar inspiração nas histórias que leem. Concordo. O que está na sua lista de leitura a seguir? Estou a pensar em mergulhar numa série de fantasia. Preciso de um pouco de escapismo. Aula 2: Abraçando as diferenças. Olá, Ana. Sou grato pela comunidade diversificada que temos aqui. Olá, John. Estou totalmente de acordo. Mostra que valorizamos a diversidade e a inclusão. Exatamente. Cada pessoa traz perspectivas e experiências únicas. Isso torna as conversas mais enriquecedoras. Conheceu alguém interessante ultimamente? Sim, conheci uma mulher do Brasil que partilhava a sua cultura e tradições. Isso soa fascinante. O que é que ela te disse sobre a sua cultura? Falou do carnaval e do quão vibrantes são as celebrações. Ouvi falar do carnaval. Os figurinos e a música devem ser fantásticos. São mesmo. Ela até me mostrou alguns movimentos de dança tradicionais. Que divertido! Dançar é uma forma tão bonita de expressar alegria. Definitivamente. Também ajuda a quebrar barreiras entre as pessoas. Muito verdade. Adoro como a arte e a música podem nos ligar a todos. Por falar em conexão, esteve envolvido em algum evento da comunidade. Sim, participei num potluck internacional no fim de semana passado.
Isso soa delicioso. Que pratos trouxeram as pessoas? Todos trouxeram algo do seu país de origem. Fiz massa. Delicado. Aposto que foi um sucesso. Experimentou algum prato novo? Sim, alguém trouxe um curry picante da Índia. Foi incrível. Adoro curry. É incrível como a comida reflete a identidade cultural. Exatamente. Conta uma história de onde viemos. E é uma ótima maneira de celebrar as nossas diferenças enquanto desfrutamos da união. Aula 3. Aventuras culturais. Olá, Ana. Estive a pensar em planear uma viagem cultural em breve. Isso soa fantástico. Para onde quer ir? Estou a pensar em visitar o Japão. A cultura lá é tão rica e fascinante. Sim, o Japão tem uma mistura única de tradição e modernidade. O que mais lhe interessa? Estou muito entusiasmado por experimentar os festivais e experimentar o autêntico sushi. Oh, mal posso esperar para ouvir sobre as tuas aventuras de sushi. Está a planear visitar templos também? Absolutamente. A arquitetura dos templos é de tirar o fogo. Quero aprender sobre a sua história. Isso seria tão enriquecedor. Sabia que cada templo tem a sua própria história. Sim, li que muitas vezes refletem a cultura e as crenças locais. É incrível a quantidade de história ligada a lugares. Planeia explorar outras cidades. Definitivamente. Quero ver Kyoto pelos seus belos jardins e as tradicionais cerimônias do chá. Isso soa delicioso. As cerimônias do chá são uma experiência tão serena. Mal posso esperar para participar no. Também há muito a aprender sobre a etiqueta japonesa. Sim, as boas maneiras são muito importantes na cultura japonesa. Analisou alguma aula? Eu tenho. Achei algumas aulas de língua e culinária que parecem interessantes. Isso é uma ótima ideia. Aprender a língua melhorará a sua experiência. Exatamente. Mal posso esperar para planear tudo e mergulhar na cultura. Parece uma aventura de uma vida. Terão tantas histórias para partilhar. Espero que sim. Explorar novas culturas alarga os nossos horizontes e enriquece as nossas vidas. Lição 4. Felicitar o bem-estar. Olá, Ana. Ouvi dizer que tem estado a focar-se num estilo de vida mais saudável. Olá, John. Sim, comecei a fazer exercício regularmente e a comer melhor. É maravilhoso ouvir isso. O que o inspirou a fazer essas mudanças? Queria sentir-me mais enérgico e melhorar o meu bem-estar geral. Isso é uma grande motivação. Que tipo de exercício está a fazer? Tenho feito uma mistura de cardio e treino de força. É desafiante, mas divertido. Isso soa como uma abordagem equilibrada. Tem algum treino favorito?
Gosto muito de andar de bicicleta. É refrescante e uma ótima maneira de explorar o ar livre. Andar de bicicleta é fantástico. Descobriu alguma boa rota ao redor da área? Sim, há um belo trilho junto ao rio. O cenário é deslumbrante. Isso soa perfeito. A natureza pode realmente melhorar a experiência de exercício. Absolutamente. E também ajuda a limpar a minha mente. Também presta fitness. Tento manter-me ativo. Gostava de fazer caminhadas e às vezes faço corridas no parque. Caminhadas são fantásticas. É uma ótima maneira de se conectar com a natureza e ficar em forma. Exatamente. Além disso, é gratificante chegar ao topo de um trilho. Definitivamente. Adoro essa sensação de realização. O que é que faz para se manter motivado? Estabeleci pequenos objetivos e acompanho o meu progresso. Mantenho-me focado e inspirado. Essa é uma estratégia inteligente. Comecei a preparar as refeições para me manter no caminho certo com a minha dieta. A preparação de refeições é uma virada de jogo. Torna uma alimentação saudável muito mais fácil. Sim, poupa tempo e ajuda-me a evitar lanches pouco saudáveis. Felicito o seu compromisso com um estilo de vida mais saudável. Está a fazer algo incrível. Lição 5. Um empreendimento histórico. Olá, Ana. Estava a ler sobre um projeto fascinante de 1824 a 1829. Olá, John. Sobre o que era o projeto? Merritt e os seus amigos contrataram trabalhadores para cavar toneladas de terra para um canal. Isso soa como uma grande empreitada. Qual era o propósito do canal? Pretendia melhorar as rotas de transporte e comércio na região. Isso faz sentido. Os canais podem impulsionar significativamente as economias locais. Enfrentaram algum desafio? Definitivamente. Encontraram terrenos difíceis e problemas meteorológicos. Não foi fácil. Posso imaginar. O que os motivou a continuar apesar das dificuldades? Acreditavam nos benefícios a longo prazo e no potencial de prosperidade. Isso é inspirador. É incrível como a visão pode levar as pessoas a ultrapassar obstáculos. Exatamente. A determinação deles foi recompensada quando o canal foi finalmente concluído. Quando foi inaugurado oficialmente? Foi inaugurado em 1829 e transformou a forma como as mercadorias eram transportadas. Isso é impressionante. Será que canais como este influenciaram outras regiões também? Sim, muitas áreas adotaram projetos semelhantes para potenciar o comércio e a conectividade. É interessante como um projeto pode definir uma tendência para desenvolvimentos futuros. Certo, mostra como a inovação e o trabalho duro podem criar mudanças duradouras. Adoro aprender sobre a história através de histórias tão impactantes. Merritt ganhou reconhecimento. Ele fez. Os seus esforços foram celebrados e tornou-se uma figura-chave na história local. Aula 6. Preparativos para o fim de semana. Ai, Ana,
Terminaste as tuas compras para o fim de semana? Ainda não. Ainda preciso de apanhar algumas coisas. E tu? Já fiz a maior parte, mas ainda preciso de ir buscar algumas mercearias. Isso é inteligente. O que costuma comprar para o fim de semana? Gosto de estocar frutas frescas, vegetais e snacks para a noite de cinema. Parece delicioso. Tem algum filme favorito que planeia ver? Sim, quero ver aquele novo filme de ação que toda a gente fala. Oh, ouvi falar disso. Baseia-se num livro ou numa história original? É uma história original. Adoro quando os cineastas surgem com novas ideias. Eu também. Mantém as coisas excitantes. Costuma ver filmes sozinho ou com amigos? Prefiro ver com os amigos. É mais divertido partilhar a experiência. Concordo. Que lanches costuma preparar para as noites de cinema? Adoro fazer pipocas e às vezes assar bolachas para um doce. 1. Biscoitos caseiros são os melhores. Que tipo é que cozinhas? A lascada de chocolate é a minha favorita. É um clássico. E quanto a si? Gosto de fazer biscoitos de aveia e passas. São mastigáveis e reconfortantes. Isso soa adorável. Devo tentar fazer isso algum dia. Definitivamente deveria. São fáceis de fazer e sempre um sucesso. Vou adicioná-lo aos meus planos de fim de semana. Tem outros planos para este fim de semana? Posso fazer uma caminhada se o tempo estiver bom. Adoro estar ao ar livre. Isso soa refrescante. A natureza é uma ótima maneira de relaxar e recarregar as energias. Lição 7. Escolhas de pequeno almoço. Olá, Ana. Comecei a tomar um pequeno almoço ligeiro de manhã. Olá, John. Isso soa saudável. O que costuma comer? Costumo pegar um smoothie rápido e algumas frutas antes de sair. Isso é uma ótima ideia. Smoothies são tão nutritivos. O que põe no seu? Misturei bananas, espinafres e iogurte para um começo refrescante. 1. Também adoro adicionar bagas. Estão cheios de antioxidantes. Definitivamente. Tem uma rotina de pequeno almoço? Gosto de fazer aveia durante a noite. São recheados e fáceis de preparar. Aveias noturnas parecem convenientes. Que ingredientes utiliza? Misturo aveia com leite de amêndoa, sementes de chia e cupo com frutas pela manhã. Isso soa delicioso. Experimenta diferentes coberturas. Sim, às vezes adiciono nozes ou um fio de mel para um sabor extra. Adoro isso. É incrível como o pequeno almoço pode ser saudável e saboroso. Exatamente. Dá um tom positivo para o dia. Como pequeno almoço em casa. Na maioria dos dias, sim, mas nas manhãs movimentadas, como em movimento.
Percebo. Um pequeno almoço rápido é melhor do que ignorá-lo completamente. Com certeza. O que faz quando tem mais tempo para tomar o pequeno almoço? Gosto de fazer torradas de abacate com ovos escalfados. É tão gratificante. Isso soa maravilhoso. Devo experimentar isso para um deleite de fim de semana. Definitivamente deveria. É uma ótima maneira de começar um dia relaxante. Estou animado para experimentar novas ideias para o pequeno almoço. É divertido misturar as coisas. Aula 8. Financiamento de projetos. Ei, Ana, ouviu falar do financiamento para o nosso projeto? Olá, John. Sim, ouvi dizer que aprovaram $100.000 para isso. Isso é fantástico. Está definitivamente dentro do intervalo que discutimos anteriormente. Absolutamente. Estou entusiasmado por ver como podemos usar esse orçamento de forma eficaz. Eu também. Em sua opinião, quais devem ser as nossas principais prioridades? Penso que deveríamos concentrar-nos primeiro na investigação e no desenvolvimento. Concordo. Investir em I&D irá estabelecer uma base sólida para o projeto. Exatamente. Temos também de alocar alguns fundos para a comercialização mais tarde. Bom ponto. O marketing ajudar-nos a alcançar o nosso público-alvo de forma eficaz. Sim, se criarmos uma campanha forte, isso aumentará a nossa visibilidade. Já pensou em potenciais estratégias de marketing que poderíamos usar? Estava a pensar nas redes sociais e nas iniciativas de envolvimento da comunidade. São grandes ideias. O envolvimento com a comunidade pode construir confiança. Sim, e ajuda a criar uma base de clientes fiéis a longo prazo. Por falar em clientes, devemos também considerar o seu feedback durante o desenvolvimento. Absolutamente. A sua contribuição pode guiar-nos a tomar melhores decisões. É tudo uma questão de colaboração. Qual é o próximo passo no nosso planeamento? Penso que deveríamos marcar uma reunião para delinear os nossos objetivos e os nossos prazos. Isso soa perfeito. Vamos ter a certeza de que todos estão na mesma página. Exatamente. Uma comunicação clara levar-nos-á ao sucesso. Estou ansioso para ver este projeto arrancar. Lição 9. Início teatral. Ei, Ana, eu estava a ler sobre a história do teatro em Stratford, Ontário. Olá, John. Isso soa interessante. O que é que descobriste? Fiquei a saber que até há pouco tempo não havia nenhuma tentativa de teatro shakespeariano. A sério, eu teria pensado que um dramaturgo tão famoso inspiraria performances iniciais. Você pensaria que sim. Stratford é bastante conhecida pela sua cena artística agora, mas demorou tempo a desenvolver-se. Isso é surpreendente. O que acha que mudou ao longo dos anos? Acho que o estabelecimento do Festival Stratford em 1953 teve um papel importante. Sim, ouvi falar desse festival. Deve ter atraído muito talento e audiências. Absolutamente.
Transformou Stratford num centro para os amantes do teatro de todo o mundo. Isso é fantástico! Que tipo de peças apresentam normalmente? Focam-se em peças shakespearianas, mas também apresentam obras modernas e musicais. Isso soa como uma ótima mistura. Tem alguma peça de Shakespeare favorita? Gosto muito de Romeu e Julieta. Os temas do amor e do destino são intemporais. Isso é um clássico. Adoro a linguagem e a profundidade das personagens. Sim, é incrível como a escrita de Shakespeare ainda hoje ressoa. Já alguma vez vi uma performance ao vivo de uma das suas peças? Eu tenho. Vi o sonho de uma noite de verão no festival. Foi mágico. Só posso imaginar. A atmosfera deve ter sido incrível. Foi mesmo. Os atores deram vida às personagens de uma forma tão cativante. Eu adoraria experimentar isso um dia. O teatro ao vivo tem uma energia única. Devias ir definitivamente. É uma maneira maravilhosa de apreciar a arte de contar histórias. Lição 10. Marketing criativo. Ei, Ana, tem alguma outra sugestão de marketing que possamos explorar? Olá, John. Estava a pensar que podíamos procurar parcerias com outras empresas locais. Isso é uma ótima ideia. Colaborar pode aumentar a nossa visibilidade e alcance. Exatamente. Por exemplo, poderíamos fazer parceria com um café para promoções de marca conjunta. Adoro isso. Um desconto especial para os clientes que utilizam ambos os serviços poderá atrair mais pessoas. Sim, poderíamos até organizar eventos juntos, como uma leitura de livros ou uma mostra de arte. Parece divertido. Criaria uma experiência única para os nossos clientes. Definitivamente. Além disso, permite-nos explorar a base de clientes uns dos outros. Já pensou em algum negócio específico que pudéssemos abordar? Estava a pensar na livraria local e em algumas galerias de arte nas proximidades. Esses seriam perfeitos. Os seus públicos alinham-se bem com o nosso mercado-alvo. Exatamente. Poderíamos também considerar colaborações nas redes sociais para aumentar a nossa presença online. Ótimo ponto. Os brindes ou concursos conjuntos podem realmente envolver os nossos seguidores. Sim, é uma forma divertida de criar buzz e atrair novos clientes. E as parcerias com influenciadores podem ajudar a espalhar a palavra rapidamente. É uma ideia fantástica. Colaborar com influenciadores locais pode aumentar a nossa credibilidade. Absolutamente. As suas recomendações podem conduzir a um aumento da confiança e do interesse. Já viu algum influenciador local que se alinhe com os valores da nossa marca? Eu tenho. Há um blogueiro de estilo de vida que se concentra no apoio às empresas locais. Perfeito! Deveríamos entrar em contacto com ela e propor uma colaboração. Vou elaborar um e-mail esta semana. Estou entusiasmado para ver onde estas parcerias podem levar.
Lição 11. Organizando sucesso. Olá, Ana. Estou a investigar técnicas de arranjo para o nosso próximo evento. Olá, John. Parece fantástico. Tem alguma ideia em mente? Estava a pensar em usar um arranjo de assentos circulares para uma melhor interação. É uma escolha inteligente. Incentiva o engajamento e facilita a comunicação. Exatamente. Devo considerar algumas técnicas específicas de arranjo para a apresentação. Sim, uma configuração em forma de U também poderia funcionar bem, especialmente para discussões. Bom ponto. Permite que todos se vejam uns aos outros e ao orador ao mesmo tempo. Certo. Sugiro também deixar algum espaço para o movimento. Faz com que o ambiente se sinta aberto. Ótima ideia! Ter espaço para as pessoas se deslocarem pode criar uma atmosfera mais confortável. Pensem também na iluminação. Pode definir o clima para o evento. Absolutamente! A iluminação adequada pode fazer uma grande diferença na forma como as pessoas se sentem. E não se esqueça das decorações. Eles podem melhorar o tema e a vibração geral. Sim, poderíamos usar banners e peças centrais que se alinhem com o tema do nosso evento. Adoro isso. Acrescenta um toque pessoal e torna o espaço mais convidativo. E os arranjos audiovisuais? Devo planear isso também? Definitivamente. Garantir que todos possam ver e ouvir as apresentações claramente. Vou verificar o equipamento e certificar-me de que está configurado corretamente antes do evento. Isso é uma boa ideia. Uma verificação de som ajudará a evitar quaisquer problemas técnicos. Estou a sentir-me mais confiante sobre os arranjos agora. Obrigado pela sua contribuição. Lição 12. Concorrência justa. Ai, Ana, estava a ler sobre uma corrida escolar recente e a equipa teve um desempenho muito mau e ficou em último lugar. Olá, John. Isso é lamentável. O que aconteceu durante a corrida? Aparentemente, alguns membros estavam a sentir-se mal, o que afetou o seu desempenho. Isso é duro. Não seria justo dizer: "Oh, ele é apenas um péssimo corredor." Exatamente. Tem de considerar as circunstâncias e o seu esforço na corrida. Certo. Toda a gente tem dias de folga, e isso não define as suas capacidades no geral. Concordo. É importante apoiarmos uns aos outros, independentemente do resultado. Absolutamente. O incentivo pode motivá-los a fazer melhor da próxima vez. Acha que deveriam concentrar-se mais na formação ou na construção do espírito de equipa? Um equilíbrio de ambos seria o ideal. A formação é importante, mas o trabalho em equipa aumenta o moral. Isso é verdade. As atividades de team building podem ajudar a fortalecer o seu vínculo e confiança. Sim, atividades divertidas podem tornar a prática mais agradável e menos estressante. Já viu algum exercício eficaz de team building? Eu tenho.
Jogos como corridas de retransmissão ou queda de confiança podem ser ótimos para melhorar o trabalho em equipa. Isso soa divertido. É uma boa maneira de desenvolver a confiança e as capacidades de comunicação. Exatamente. Além disso, ajuda-os a aprender a confiar uns nos outros durante as competições. Espero que tenham outra oportunidade de competir em breve. Podem mostrar o seu verdadeiro potencial. Eu também. Tem tudo a ver com perseverança e aprender com experiências passadas. Definitivamente, cada corrida é uma oportunidade de crescer, tanto individualmente como em equipa. Lição 13. Inovações de cura. Ai, Ana, eu estava a ler sobre o Dr. Shaw e as suas contribuições depois da guerra. Olá, John. O que é que ele fez de tão significativo? Abriu a sua própria clínica, focando-se na redução de complicações e falhas nos procedimentos médicos. Isso é impressionante. Como é que conseguiu alcançar uma taxa mais baixa de complicações? Introduziu técnicas inovadoras e enfatizou a educação do paciente antes dos procedimentos. Isso faz sentido. Quando os doentes compreendem o seu tratamento, são mais propensos a cooperar. Exatamente. Implementou também um processo de acompanhamento minucioso para monitorizar a recuperação. Essa é uma ótima estratégia. Deve ter ajudado a captar quaisquer problemas desde o início. Sim, a sua abordagem não só melhorou os resultados dos doentes, mas também construiu a confiança na comunidade. A confiança é crucial nos cuidados de saúde. Colaborou com outros profissionais. Definitivamente. Trabalhou com enfermeiros e especialistas para a criação de um plano integral de cuidados. Isso soa como uma abordagem abrangente. O trabalho em equipa pode realmente melhorar o atendimento ao paciente. Com certeza. É fascinante como os seus métodos estabelecem novos padrões na área médica. As suas técnicas foram adotadas noutro sítio? Sim, muitas clínicas seguiram o seu modelo, o que levou a melhores práticas gerais de saúde. É maravilhoso ouvir isso. Inovações como a sua podem ter um impacto duradouro na sociedade. Absolutamente. Mostra como uma pessoa pode inspirar mudanças e melhorar vidas. Adoro histórias como esta. Lembram-nos a importância da dedicação e da compaixão. Exatamente. É inspirador pensar em como podemos todos contribuir para uma mudança positiva. Obrigado por assistir. Por favor, inscreva-se, goste e partilhe os nossos vídeos e canais.